Isso trava tudo, e você sente, mesmo sem entender, algo não flui, algo não responde, e quanto mais você tenta fazer dar certo, mais parece escapar. Por quê? Se você já fez o certo, pensou positivo, tentou acreditar, então por que a riqueza ainda não se move na sua direção? Existe um ponto, quase invisível, que não está no que você faz, mas no que você sustenta, sem perceber. E é exatamente isso que bloqueia. Não é falta de esforço, não é falta de desejo. É uma frequência interna, desalinhada com aquilo que você quer atrair. E antes que você tente corrigir isso com mais ação, precisa enxergar, porque aquilo que você não vê, você repete. Existe uma diferença silenciosa entre querer riqueza e estar disponível para ela, e quase ninguém percebe isso. Você pode dizer que quer prosperar, mas ao mesmo tempo carregar dentro de si uma tensão constante, uma desconfiança, um controle rígido. E essa combinação não expande, ela contrai. A riqueza não responde ao que você diz, ela responde ao que você sustenta, ao estado interno, contínuo, que você mantém, mesmo quando ninguém está olhando. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não bloqueia a riqueza quando pensa negativo de vez em quando, você bloqueia quando vive em resistência. Resistência ao tempo das coisas, resistência ao fluxo, resistência ao não controle. Percebe? É sutil, mas constante. E isso cria um campo onde nada cresce com naturalidade. Talvez agora você esteja começando a perceber algo diferente. Não fora, mas dentro. E se esse tipo de percepção já começa a fazer sentido para você, é porque existe uma parte sua que já está pronta para enxergar mais. E quando você se permite continuar vendo, sem fugir, sem racionalizar, algo começa a se reorganizar silenciosamente. A riqueza não entra onde existe medo disfarçado de controle. Ela não se fixa onde há urgência, ansiedade, pressão, porque esses estados comunicam falta. Mesmo quando você tenta parecer confiante, o que vibra é escassez. E o campo responde a isso, não como punição, mas como correspondência. Agora, respira e observa com sinceridade. Quantas vezes você tenta forçar um resultado? Quantas vezes você não confia no tempo? Quantas vezes você sente que precisa resolver tudo? Agora, isso não é força, isso é tensão. E tensão bloqueia, porque ela fecha o espaço onde o fluxo aconteceria naturalmente. A riqueza exige espaço, espaço interno, mas não um espaço vazio de ação, e sim um espaço limpo de resistência. E isso muda completamente o jogo, porque não se trata de fazer mais, se trata de interferir menos. Existe uma inteligência silenciosa, operando o tempo todo, organizando encontros, oportunidades, movimentos, mas quando você entra com controle excessivo, você interrompe esse fluxo. Você tenta ajustar o que já estava sendo alinhado e, sem perceber, bloqueia. Talvez isso nunca tenha sido explicado assim para você, porque o mundo ensina a fazer mais, correr mais, pressionar mais, mas a riqueza não responde à pressão. Ela responde à coerência, ao alinhamento entre o que você quer e o estado interno que você sustenta enquanto espera. E aqui começa a virada. Não externa, interna. Quando você começa a perceber que não precisa controlar tudo, que não precisa forçar, que não precisa antecipar o tempo, algo dentro de você relaxa. E esse relaxamento não é desistência, é alinhamento. E nesse estado, as decisões ficam mais claras, as oportunidades aparecem com menos esforço e aquilo que parecia travado começa a se mover. Não porque você fez mais, mas porque você parou de bloquear. Agora,
existe um detalhe ainda mais profundo, e é aqui que quase todos voltam a travar, sem perceber. Porque mesmo entendendo isso, muitos continuam carregando um padrão silencioso, de merecimento condicionado. Você pode não falar isso em voz alta, mas em algum nível ainda sente que precisa provar algo, precisa atingir algo, precisa se tornar alguém, para então merecer prosperar. E enquanto isso existir, o bloqueio continua, porque a riqueza não entra onde existe dúvida sobre merecimento, ela não se estabelece onde há sensação de insuficiência. Percebe o nível disso? Não é sobre esforço, nunca foi. É sobre identidade, sobre o lugar interno de onde você está vivendo. Se no fundo você ainda se vê como alguém que está tentando chegar lá, você mantém distância daquilo que quer. Mas quando algo muda, quando você começa a se perceber como alguém já disponível, algo se ajusta, sem anúncio, sem esforço visível. E isso não é mental, é energético, é sutil, mas extremamente real. Agora observa, o que você sente quando pensa em riqueza? Expansão ou tensão, leveza ou cobrança, confiança ou urgência? A resposta não está no que você diz, está no que você sente em silêncio, porque é isso que está sendo emitido o tempo todo, e é isso que organiza as respostas que você recebe. Quando você limpa essa tensão, quando solta o controle, quando deixa de tentar provar, o bloqueio começa a desaparecer, naturalmente, sem esforço forçado. E então, a riqueza deixa de ser algo distante e passa a ser algo compatível, algo possível, porque agora você não está mais impedindo. Percebe? Não era sobre buscar mais, era sobre parar de bloquear. E quando isso fica claro, tudo muda, sem barulho, mas de forma definitiva.